Boa noite, a paz do Senhor para todos. É com muita alegria no nosso coração que nós estamos aqui nessa noite, entendendo que foi Deus que nos trouxe a esse lugar. Amém? Como Ele sempre tem nos trazido, né? Como o pastor falou, pastor Ezequias, eu sou Jeane dos Santos Cruz. Quem me conhece sabe que eu gosto do meu nome todo, né? Tem gente, pessoas que não gostam do nome, mas eu gosto. Aprova meu pai e a minha mãe colocar esse nome. E eu, assim, gostei. Eu sou de Aracaju, Sergipe, do menor estado do Brasil, mas Deus foi lá naquele estado e disse assim, olha, eu quero que você faça coisas que ninguém da sua família vai fazer. Mas para mim foi algo surpreendente, porque realmente ninguém fez. E Ele me escolheu, Ele primeiro me amou, né? Me escolheu, eu ouvi o chamado dEle, não foi um psiu, foi um chamado. E daí então eu decidi ouvir esse chamado, aceitei, e por isso estou aqui também, por conta desse chamado. Eu conheci a Igreja Batista em São João do Meriti por conta desse chamado. E hoje eu não vim sozinha, eu sempre vinha sozinha, mas hoje eu vim com meu esposo, o Francisco Júnior. Fica de pé, por favor, para que a igreja possa te conhecer melhor. Dá uma olhadinha atrás, isso, para a pessoa poder te conhecer melhor. Ele não é tímido, pode olhar assim, mas ele não é. Se você começar a conversar, eu digo assim, vamos embora, meu bem, vamos embora, porque senão ele fica a noite toda conversando. E eu conheci essa igreja através de uma pessoa muito especial, que hoje não está conosco, né? Mas Papai do Céu levou, que é o nosso irmão Rubens. Teve uma convenção em Aracaju, faz um bom tempo, e talvez alguns dos irmãos participaram dessa convenção anual, que os batistas sempre fazem, e aprove a Deus ser em Aracaju. E naquela época eu participava de uma igreja batista em Aracaju. Eu fiz parte das Mensageiras do Rei. Eu sou mensageira do Rei, né? Cadê as Mensageiras do Rei aqui? Glória a Deus, aleluia. Liderei também as Mensageiras do Rei. E por isso aqui também, porque eu estudei missões. Com 14 anos me converti, então Mensageira do Rei, tinha que estudar, tinha que ler sobre missionário. Então ficava, meu Deus, que coisa linda. Eu quero um dia ser uma mulher como esta, que eu estou lendo aqui, que eu estou vivendo. E eu mandava carta para os missionários, eu escrevia, né? Naquela época, a gente escrevia, não era e-mail, não era WhatsApp. A gente tinha que escrever cartas e eu mandava para os missionários, eles mandavam para mim. E eu feliz da vida, porque eu recebi uma carta de um missionário. Meu Deus, para mim receber uma carta de um missionário era ouro, né? Eu não queria que ninguém pegasse das minhas cartinhas. Eu guardava as cartas e era até uma das atividades das Mensageiras do Rei, de escrever cartas para os missionários, e assim eu fazia. E quando uma equipe daqui da igreja, um grupo de irmãos aqui da igreja fizeram parte da convenção e ficaram hospedados em uma das escolas próxima à minha igreja. E daí então essa equipe participou do culto no domingo à noite na minha igreja. E o irmão Rubens, o que ele sabia fazer de melhor, ele foi convidado a fazer na igreja, que foi declamar uma poesia, né? E conheceu o irmão Rubens, sabe o quanto ele era maravilhoso em declamar. E logo depois do culto, nós, como jovens e adolescentes, fomos atrás da equipe, para onde eles estavam hospedados, né? E daí nós conversamos, trocamos endereço e começamos a escrever para o irmão Rubens. E eu conheci uma agência missionária chamada Jocum, que significa Jovens com uma Missão. E daí eu comecei a fazer cursos noturno, depois eu fiz um curso de tempo integral. E esse curso de tempo integral, Deus me convidou a permanecer como missionária. E daí, como missionária de tempo integral, eu precisava de ajuda de mantenedores. E seu Rubens foi um dos meus mantenedores, um dos meus primeiros. E daí, sem eu pedir, ele conversou com algumas pessoas da igreja, conversou com a liderança da igreja, com o pastor da igreja, para que pudesse me ajudar. Eu nem conhecia a igreja, mas ele fazia essa ponte. Fez essa ponte também com a nossa irmã Almerinda, né?
Fez essa ponte também com as irmãs do Jardim de Oração, que sempre oravam por mim, que ligavam para mim, mandavam livros também. Às vezes as irmãs ligavam: Jana, eu estou mandando o seu presente de aniversário, né? E essa igreja me acolheu por muitos anos e ainda me acolhe, né? Porque tem algumas pessoas que sempre mandam mensagem para mim. E eu sou muito grata a Deus. É um prazer e uma honra estar aqui nessa noite, porque foram anos essa igreja nos ajudando no campo missionário. Talvez você não foi em alguns lugares que eu fui, talvez você nunca vá, né? Não pise lá, mas as suas orações, os seus dízimos e as suas ofertas chegaram lá no campo alagoano, porque hoje eu estou em Alagoas. Eu nasci em Aracaju, mas hoje moro em Alagoas, em Marechal Deodoro. Sirvo a igreja que o meu esposo congrega, que é a Pentecostal da Bíblia. Hoje eu trabalho com os adolescentes e jovens da igreja. Aprove a Deus também me colocar num lugar que eu nunca pedi a Ele, mas diante dos trabalhos da igreja, eu percebi que eu não conseguia mais. E daí, meu esposo falava assim para mim: você já é psicóloga, só falta o certificado, né? Daí eu fui estudar, hoje eu sou psicóloga clínica. Aprove a Deus também me dar esse presente. Eu nunca pedi a Deus, mas Ele me presenteou. Então, hoje eu sou psicóloga clínica, ali em Marechal Deodoro, em Maceió. Trabalho com adolescentes, jovens e adultos. E Deus tem me colocado em lugares aonde também eu nunca pedi para ir. Então, semana passada eu participei de um congresso de psicologia da arte médica, uma editora muito renomada no Brasil. Eles trouxeram 3 nomes internacionais na TCC. Daí eu ganhei esse presente também de um dos meus professores. Eles me presentearam. Ele me perguntou: Jane, você vai para o congresso? Aí eu disse: não tenho condições de ir para o congresso. Aí ele: tá certo, mas dê uma olhadinha no seu e-mail. Aí eu peguei, dei uma olhadinha no e-mail. Aí eu, e-mail da Arte Média. Quando eu vi, congresso da Arte Média, Jean dos Santos Cruz, no grupo Prime, eu disse: Jean dos Santos Cruz, no melhor grupo. Ele disse: você, nós como família estamos te presenteando, nós vamos levar você. Aí eu: muito obrigada. Então, semana passada eu estava participando do congresso, e daí meu esposo estava de férias, então disse assim: vamos fazer o seguinte, eu vou para São Paulo, você também vai ficar na casa da minha tia, depois a gente vai no Rio de Janeiro, para que você possa conhecer a igreja que tanto me amou, que tanto me acolheu no campo missionário. Aí ele: vamos sim. E desde já eu quero agradecer a igreja que tanto me amou. Como o pastor Ezequias falou, ele estava lá no nosso casamento, foram 8 pessoas daqui, o nosso coração se encheu de gozo. Meus pais, a liderança da igreja lá em Marechal Deodoro ficaram muito honrados. Nossa, Jane, que carinho a igreja tem por você, né? Então, assim, até hoje, pastor, eles comentam e falam dessa igreja que tanto me abraçou. Quando eu falei que vinha para cá, meu pastor: vai mesmo, pode ir lá, né? E agradece por mim. Então, nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos. E nessa noite também fui convidada a trazer uma palavra para a igreja. E pensando aqui na igreja, Deus nos trouxe uma palavra a respeito de posicionamento, se posicionar. E a gente entende que no mundo em que estamos vivendo, na geração que está vivendo, poucos são aqueles que querem se posicionar, que querem caminhar com Cristo. E a palavra de Deus nos diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13, algo muito especial para cada um de nós. Diz o seguinte, Efésios, capítulo 6, versículo 13, assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia bom. Não é isso? É no dia como? E depois, tendo vencido tudo, permanecer como? Inabaláveis. Deixa eu ler na versão que está aqui também para vocês. Por isso, peguem algumas das armaduras, não é isso? De Deus. Ele diz como? Toda. Vê como nosso Deus é todo completo, né? Ele não diz algumas.
ele diz toda. Peguem toda a armadura, para que vocês possam resistir no dia mau. Porque vai vir. Olha o que a Bíblia diz para nós. Não vai ter somente dias bons. Vai vir dia mau. E a gente precisa estar fortalecidos para permanecer nesse dia. Porque vai vir. E é a palavra de Deus que nos diz. Porque a vida cristã não é apenas caminhar. É caminhar no lugar certo e na posição certa. Isso é a vida cristã. Deus não nos chamou para sermos passageiros na fé, mas soldados, posicionados, alinhados com propósito e prontos para obedecer. Vocês entenderam? Nós precisamos estar prontos para obedecer. E eu sei que muitas vezes não é fácil, porque o nosso coração, muitas vezes, nós não queremos obedecer. Mas é o nosso alfabeto, é o alfabeto do crente. Não é A, B, D, né? Nós aprendemos assim, né, na escola? A, B, C, né? O alfabeto, mas o nosso é diferente como cristão. É como? O, B, D, entenderam? Pegaram? Copiou? O alfabeto do cristão não é A, B, como a gente aprendeu. É O, B, D, C. É mais difícil esse alfabeto. Mas nós precisamos entender. Muitos até têm boa intenção. Muitos até têm um chamado. Mas poucos estão se posicionando. Poucos estão. Muitos até têm boa intenção. Até têm um chamado. Mas poucos têm se posicionado. Porque posicionamento é mais do que estar presente. É muito mais do que estar presente. Porque é estar firme, é estar inteiro, é estar disponível. Que infelizmente muitos de nós não queremos estar disponíveis. Vimos no telão, a liderança avisa, olha, quem quiser participar, né? A igreja que nós precisamos de pessoas para ajudar, para auxiliar nos departamentos. Mas, infelizmente, poucos estão disponíveis. Infelizmente, nem todos estão alinhados com o céu e atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Por falta de quê? E posicionar. Ser posicionado é ser aquele que, mesmo no dia mau, não retrocede. O dia mau vai vir, temos percas. Infelizmente, ou felizmente, nós temos percas. Como eu acabei de falar, não temos mais aqui no nosso meio o irmão Rubens, a nossa irmã Merinda, que tanto nós amamos. Eu, há 3 anos atrás, perdi minha mãe, a quem tanto amava. Mês passado, perdi meu sogro, a quem tanto amávamos. E tantas outras pessoas, se a gente fosse aqui citar, não é verdade? Quantos deveriam estar aqui, mas não estão. Mas essa vai acontecer. É o dia mau que a Bíblia diz, é o dia mau. Vai vir para todos nós. Esse dia mau vai vir. Vai vir. Mas nós precisamos estar como posicionados, não retroceder. E às vezes, por falta de se posicionar, nós estamos nos retrocedendo. Muitas vezes aonde? No nosso lar, na faculdade, na escola, no nosso trabalho. Nós não temos nos posicionados, temos nos calado. Mas nós precisamos entender o que Deus tem para cada um de nós. E eu sei que muitas vezes nós estamos o quê? Cansados, mas nós não podemos desistir. Mesmo sem entender tudo, não saia do lugar que Deus não mandou você sair. Deus mandou você ficar, então você tem que ficar. Mas missionária,
As pessoas estão falando de mim. Se posicione. Se posicione. Observe quem você é. Eu fui convidada pelo prefeito de Marechal, da minha cidade, para trabalhar com ele lá no posto de saúde. Eu disse a ele, eu não tenho tempo. Falo logo. Eu disse, eu sei que você não tem tempo. Eu vejo no seu Instagram. Ele falou assim mesmo para mim, prefeito. Eu vejo no seu Instagram. Mas mesmo assim, eu quero você conosco. Eu preciso de você na prefeitura. Dê o seu horário. Eu disse, então tá bom. Eu vou conversar com o secretário de saúde. Eu vou ver o meu horário. E assim eu fiz. Hoje eu trabalho também na prefeitura de Marechal com crianças a partir de 2 anos de idade. E eu falei com meu marido, se aceita ou não. Ele, vamos orar. Vamos orar. E eu entendo que hoje Deus me colocou lá para que eu pudesse me posicionar também diante daquele lugar. Porque tinha crianças que têm 2 anos com encaminhamento para ir para a psicóloga. E eu chego no local, eu começo a orar. Primeira coisa que eu faço, começo a orar. Primeiro eu peço a Deus para se colocar naquele lugar. Eu me posiciono. Eu cheguei lá, algumas coisas não estavam acontecendo. Eu fiz minha listinha de compras, né? Assim, olha, com a diretora do posto, eu preciso disso aqui. Aí ela, mas, ô Jeane, as psicólogas aqui é que trazem os seus materiais. Elas que compram. Aí eu disse, isso, as psicólogas daqui. Eu não. Até porque eu fui convidada, desse jeito. Eu me posicionei, entendeu? Eu fui convidada pelo prefeito. Eu não pedi para estar aqui. Eu olhei assim, ela olhou para mim, tá, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Isso, querida, eu preciso da cadeirinha da criança, que aqui não tem. Como é que eu vou trabalhar com a criança de 2 anos com a mesa? As perninhas dos bichinhos ficavam assim, ó, rodando na cadeira. Eles tinham que sentar e botar o pezinho deles no chão. Tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Isso, veja, porque se você não conseguir, eu não posso dar continuidade no meu trabalho. 2 semanas depois, ela liga para mim, eu estava em casa, não estava no trabalho. Jeane, já chegaram, viu? Obrigada. Olha aí, tá vendo? Por conta de quê? Porque eu me posicionei. Eu disse, sim, mas e os outros materiais? Ela, então, estou providenciando, porque eu pedi para fulana. Isso. Aí, eu já perto de vir para cá, eu falei, marido, não chegou a lista de compra. E se não chegar, quando eu voltar da viagem, eu vou conversar com o prefeito, dizer, eles não têm condições de eu trabalhar desse jeito. Se é para fazer de qualquer jeito, eu não quero. E na sexta-feira, antes da gente viajar, ligam para mim, Jeane, o seu material que você pediu, a sua lista, nós já enviamos, estão vendo a liberação, e eu mesma, a vice, a secretaria, eu mesma vou levar no posto para te entregar. Aí eu, muito obrigada pela atenção. Olha como eu gosto. Posicionamento. Entende? Mas se você não se posiciona, as coisas vão acontecendo. E hoje no posto de saúde, as pessoas ficam olhando, as outras psicólogas, né? Olha, ela conseguiu isso. E para você também, porque se você quiser, os materiais ficam aqui, ó. Fica à vontade para você usar também. Não é só para mim. É para o posto de saúde. Por conta que uma pessoa se posiciona, outras também são beneficiadas. Vocês estão me entendendo? Por conta do seu posicionamento na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na sua vizinhança, não é só você quem ganha. Todos ganham. Será que eu posso ouvir um amém? Todos ganham por conta do seu posicionamento. E eu entendo que quando a Bíblia diz também lá, em Isaías 41, versículo 9, a respeito de que nós precisamos nos posicionar também na nossa identidade. A palavra de Deus nos diz isso. Lá em Isaías 41, versículo 9, quando ele diz assim, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e te chamei, dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu, e eu o escolhi, e não o... Deus não nos rejeita, mas antes de Deus nos enviar, Ele nos posiciona
na nossa identidade. Quem não sabe quem é, se perde no caminho. Se você não sabe quem você é, você se perde no caminho. Você ouve qualquer pessoa, você aceita. Você lê qualquer coisa e balança a cabeça. Ah, tá. O sistema já é assim? Ah, então continue assim, sem problema. Não, o sistema é assim, mas eu me posiciono. Eu fui até aqui, a partir de mim tem que ser diferente. Na minha família, na minha geração, pode ser diferente. Porque Deus nos convida a dizer, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então, quem não sabe quem é, se perde no caminho. Mas quem sabe o caminho não se perde. Não se perde. Quem não sabe quem é, aceita migalhas. Quem não sabe quem é, quem não se posiciona, quem não tem identidade, se desvia. A Jeane, isso é muito forte. Quem não sabe quem é, se desvia, sim. O pastor hoje falou a respeito das crianças, que em Provérbios fala o quê? Ensina o caminho em que a criança deve andar. E quando ele ficar adulto, porque ele conheceu desde criança, ele vai se desviar? Ele pode até se desviar, mas ele conhece. Ele conhece. A mãe ensinou, o pai ensinou. Então, na identidade, ele sabe quem ele é. Ele vai se desviar, porque ele não se posiciona. Porque ela não se posiciona. Mas quem tem identidade, quem se posiciona, não se desvia. Eu me converti com 14 anos de idade. Hoje eu estou com 50 anos, não tenho vergonha de falar. Eu tenho 50 anos, nunca me desviei. Claro, já me esfriei, né? A gente trabalha com pessoas, são seres humanos dentro da igreja. Eu me converti com 14 anos, passei pelas mensageiras do rei, trabalhava na igreja com crianças, jovem, adolescente, na tesouraria da igreja, na secretaria da igreja, limpava a igreja, ia para acampamento. Gente, dormia no chão, acordava primeiro, dormia por último. Mas a gente estava ali. Se esfriava porque, né, cada um tem os seus pensamentos, né? A liderança é gente. Mas eu nunca me afastei, nunca disse assim, não vou mais para a igreja. Nunca. E precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Porque quem não sabe quem é, aceita migalhas, se desvia, se confunde e desiste fácil. Desiste fácil. Quem não sabe quem é, quem não se posiciona. Às vezes o irmão passa por você, está com outras coisas na cabeça e não fala com você. Você, não vou mais para a igreja. Olha, fulano passou por mim, nem falou nada. Mas às vezes a pessoa nem te viu. Hoje em dia a nossa cabeça está tão, né? Você está com um pensamento, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E às vezes a pessoa passa por você, se não lhe toca. Isso já aconteceu comigo, vendo outras pessoas. Então isso também pode acontecer, as pessoas olhando para mim. Às vezes a gente conhece tanta gente, mas infelizmente, quem não sabe quem é, desiste fácil. Mas nessa noite eu sei que tem muito de nós que estamos aqui, que sabe quem é, tem uma identidade firme em Cristo. E por isso, não vai aceitar migalhas, não vai se desviar, não vai se confundir e não vai desistir fácil. Hein? Então, um missionário, um líder, um cristão maduro, precisa estar inabalável em quem é em Cristo. Porque nós entendemos que o inimigo ataca as nossas vidas onde? Sempre na nossa identidade. Sempre. Vamos ver. Uma das perguntas que ele faz, o inimigo faz. Será que Deus disse? Será que foi Deus mesmo que disse? Ele mexe na nossa identidade. Será que você é mesmo um chamado? Será que você tem esse chamado para estar na liderança de mulheres, de homens, de um departamento, na recepção? Será que esse é o seu chamado? Para estar no ministério de louvor, para estar no coro, para estar no ministério infantil? Ele começa a colocar dúvidas no nosso coração. Será que você dá conta?
Você trabalha tanto, você já entrega o seu dízimo, a sua oferta. Ele começa a mexer na nossa identidade. Será que Deus ainda está com você? Olha o que está acontecendo na sua vida. Está desempregado, perdeu seu ente querido, seu carro bateu, você foi roubado. Ele começa a mexer na nossa identidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O céu pode nos responder. Como? Eu te escolhi, eu te levantei, eu te firmei, eu te enviei. Entende? Quando o inimigo vem nos atacar na nossa identidade, o céu pode nos responder. Mas quando você sabe quem você é, você não negocia a sua fé. Não negocia a sua fé. Não se intimida diante do gigante, porque tem coisas que a gente acha que é maior do que nós. Muitas vezes é mesmo. E a gente fica desesperado, porque tem coisas que vêm acima de nós. Quando você sabe quem você é, você não se esconde. Quando Deus manda você avançar, Ele manda você avançar. Você precisa ir mais, você precisa ir mais. Você não se compara. Quando você sabe quem você é, você não se compara. A voz dela é mais bonita do que a minha. Ela tem mais dinheiro do que eu. Olha a família dela. A grama do vizinho sempre é mais verde. Mas se você tocar, pode ser sintético. E aí? Às vezes você olha assim, a grama é tão bonita, né? Nas redes sociais. Do vizinho, a família perfeita, né? A igreja perfeita. Mas quando você olha a grama, é sintético. Não é natural. E aí? Então precisamos cuidar com isso. Não se compare. E não se perda com as vozes de fora. Porque vai ter muitas vozes sobre você. E você precisa se posicionar. Posicionamento começa no coração, antes de aparecer no comportamento. Posicionamento começa no seu coração, antes de aparecer no seu comportamento, como você se comporta, quando você conversa uns com os outros. E isso é muito importante. E nós entendemos que nós precisamos também nos posicionar na missão. E a palavra de Deus que nos diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para algumas pessoas. Não é verdade? Não assim? Não está assim na sua Bíblia? Está como na sua Bíblia? Para toda criatura. Você entende? Que para Deus não tem meio termo, não é alguns, né? Não é poucos, porque dá logo é para todos. Ele iguala e disse-lhe, vão por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Ele pede para que nós possamos ir pregar a todos. Nós precisamos estar posicionados também na missão. Não basta saber quem somos, precisamos nos posicionar no que fomos chamados a fazer. A missão não é um lugar, é uma postura diária. Eu preciso me posicionar também. A missão exige posicionamento. Como eu posso me posicionar? Quando ninguém vê, às vezes é lá no seu secreto, ninguém está vendo, mas você precisa se posicionar. Estão me entendendo? Quando ninguém aplaude, tem lugares que ninguém vai te aplaudir, mas você precisa se posicionar. Ninguém está vendo, mas você precisa se posicionar. Quando dói, às vezes dói, né? Aí você precisa se posicionar. Está doendo, mas eu vou me posicionar. E as pessoas não precisam saber que está doendo. Que a gente está rindo. Olá, bom dia, tudo bem? Está doendo, eu estou aqui cansada. Mas eu tenho que me posicionar. Quando exige renúncia, às vezes você renuncia a algumas coisas. Horas de sono, né? Às vezes um passeio, ida a algum local, eu vou renunciar. Porque Deus está me exigindo um posicionamento na missão. Quando pede mais fé, e a gente vive por fé, não é por vista,
Nós, como cristãos, não vivemos por vista, nós vivemos por fé. É fé. Se eu estou aqui hoje, é por fé. Não é por vista. Se fosse por vista, eu não estaria aqui. De maneira nenhuma. E também a missão exige posicionamento, quando nos tira do confortável para o eterno. Porque é Deus que nos chama. A ordem de Jesus continua ecoando. Ide. Ide. E pregar o evangelho a toda criatura. Ele não diz para algumas, a toda criatura. E ele só envia quem está posicionado. Mas ele não só convida missionários, né? Ele convida líderes também. A você, aonde você estiver. Então, pessoas posicionadas não fogem do chamado. Não enterram seus talentos. Não se deixam paralisar pela crítica. Não aguardam condições perfeitas e não trocam propósito por conveniência. Eu não conheço vocês, muitos de vocês, mas Deus conhece. E Ele convida hoje a você se posicionar. E a missão é grande demais para pessoas indecisas. Ele não quer pessoas indecisas na missão. Deus não usa quem está disperso, mas quem está posicionados. Aí você pode me perguntar, mas Jeane, eu já tenho tantas coisas na igreja, por isso que Ele lhe chama. Porque aquele que está acomodado de boa lá, vai continuar fazendo assim na obra. Mas tem tanta gente aqui, Jeane, que não faz nada. O pastor podia convidar ele, o meu líder podia convidar ele. Não pode não. Porque senão ele vai fazer nada também no departamento que a gente convida para estar. Então é melhor deixar ele aí. Vocês estão me entendendo? Mas é você quem precisa se posicionar e chegar para a liderança e dizer, eu quero ajudar. Onde eu posso servir? O que eu posso fazer? Esse deve ser o seu posicionamento diante de Deus. Então, Deus não está procurando perfeitos. Deus está procurando pessoas posicionadas. Gente que fica firme na porta quando ninguém quer vigiar. Gente que ora quando todos dormem. Gente que diz, Senhor, eis-me aqui, use-me como quiser. Quando uma igreja se posiciona, o inferno se cala, as cadeias se quebram, as famílias se alinham e a missão avança. Então, que você seja essa resposta, que sua vida seja esse eco, que sua postura seja esse testemunho por onde você for. E nessa noite, eu quero orar por você. Eu não conheço o teu coração. Eu não sei como você está diante de Deus. Se você tem se posicionado a cada dia, aonde Deus te colocou, na faculdade, na sua casa, na sua vizinhança, eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe do seu coração. E eu quero orar por você nessa noite. Se posicione, Ele te convida nessa noite a se posicionar. Se você puder fechar seus olhos, e baixar sua cabeça e começar a pensar em Deus nesse sentido. Eu não sei como está sendo a sua caminhada. Se está sendo no lugar certo e na posição certa. Mas nessa noite, Deus te convida a se posicionar, mesmo no dia mau, para que você não venha retroceder, mesmo cansado, para que você não venha desistir, mesmo sem entender tudo, não saia do lugar que Deus mandou você ficar. Não saia. Talvez aqui eu só venha nessa noite só para te dizer isso. Mesmo sem entender tudo, não saia do lugar que Deus mandou você ficar. Não saia. Deus, em nome de Jesus, eu quero estar orando pelos teus filhos nessa noite. Talvez alguns entraram nessa noite pensando em desistir.
eles sabem no que eles estão pensando em desistir. Por muito tempo estavam se posicionando, mas nessa noite eles chegaram cansados, querendo retroceder. Mas o Senhor convida cada um deles a se posicionar, a dar mais um passo de fé, a olhar para a identidade que eles têm como filhos amados do Senhor e dizer: eu não posso desistir, não tenho como desistir. Guarda os teus filhos nessa noite, guarda as tuas filhas nessa noite. Eu oro por essa jovem, por esse homem, por essa mulher que veio nessa noite pedindo uma resposta de oração, que está sem força. Senhor, eu estou cansado, mas mesmo assim eu vim na igreja para ouvir tua palavra. Eu oro para que o Senhor possa renova os teus filhos. Espírito Santo de Deus, faz o que eu não posso fazer. Renova. Eu oro porque eu sei que muitos precisam tomar essa postura, esse posicionamento diante do Senhor. Atitudes que precisam ser tomadas dentro de casa, no trabalho, com a vizinhança, se posicionar como filhos amados do Senhor. E que essa semana as pessoas vejam que eles estão diferentes por conta desse posicionamento. E eu oro porque os dias maus vão vir, mas que eles permaneçam inabaláveis na presença do Senhor Jesus. Amém? E desde já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, a atenção que sempre tem nos dado, chegando aqui nesse lugar. E eu sei que Deus está trazendo um renovo para nós. E não podemos desistir. Jovem, não desista. Homem, mulher, não desista. Não desista da sua família. Não desista. Se posicione. Essa palavra, se posicione diante da sua família, diante do seu lar, diante do lugar que Deus te colocou. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada.